Queridos irmãos, queridas irmãs, acolhamos hoje a palavra da nossa salvação. E o evangelho deste domingo é o evangelho de João, capítulo 6, de 41 a 51. Naquele tempo, os judeus começaram a murmurar a respeito de Jesus, porque havia dito, eu sou o pão que desceu do céu. Eles comentavam, não é este Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como então pode dizer que desceu do céu? Jesus respondeu, não murmureis entre vós, ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o atrai, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto, e no entanto morreram. Eis aqui o pão que desceu do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo, descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, neste domingo, 19º do tempo comum, Deus manifesta a sua bondade através do seu Filho Jesus Cristo, que alimenta a fome do mundo. É Ele que está no meio de nós. É Ele que nos reúne ao redor da mesa da palavra da Eucaristia neste dia, para dizer que a sua presença nos congrega, nos transforma no Cristo mesmo no mundo. É Ele o alimento que dá a vida eterna. É Ele quem nos leva e nos transforma em seres eternos. Ele nos diz hoje, eu sou o pão que desceu do céu, justamente para que, comendo deste pão, tenhamos em nós também a participação deste céu. Queridos irmãos, queridas irmãs, aqueles daquele tempo se escandalizavam porque viam em Jesus palavras fortes e um testemunho profundo e ao mesmo tempo eles sabiam a origem de Jesus. Sabiam que era o filho de José e de Maria, homem e mulher simples. Sabiam que Jesus também era simples, mas não percebiam que estavam diante do amor. Não percebiam que estavam diante do Messias, do Filho de Deus. Não sabiam que estavam diante daquele que veio ser a alegria para a nossa festa. Quando faltou o vinho, Jesus se fez vinho. Quando faltou o pão, Jesus se fez pão. Quando faltou compaixão, misericórdia, Jesus se entregou na cruz para revelar toda a compaixão e toda a misericórdia. Queridos irmãos, queridas irmãs, um corpo sem coração não tem sentido. Uma igreja sem Cristo é um corpo sem coração. O sangue não pulsa, a vida não habita. Um corpo sem Eucaristia, uma igreja sem Eucaristia, sem o silêncio diante da Eucaristia, sem a adoração à Eucaristia e sem a prática da Eucaristia, é uma igreja sem sentido, sem horizonte, sem Cristo e sem vida. Uma igreja que não é eucarística, que não se parte para ser alimento no mundo como Cristo, ela não entendeu ainda a sua vocação e a sua missão. Neste domingo, rezemos por tantos vocacionados e vocacionadas, que acolhem a palavra da vida, que dão a vida para que a Eucaristia chegue a tantas pessoas e para que a igreja seja eucarística. Rezemos pelo Papa Francisco, com o Papa Francisco, para que todos nós, juntos com ele, sejamos eucarísticos. Abençoe-vos o Deus que nos chama a que sejamos aquilo que devemos ser, homens e mulheres eucarísticos e eucarísticas, levando Cristo ao mundo. Abençoe-vos o Deus que vos ama muito, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Há um Deus
Deus que flutua nas águas, há um Deus na dor de cada mágoa, há um Deus em cada olhar, há um Deus no barulho dos sinos, há um Deus no sonho dos meninos, há um Deus a lhe esperar. E quando vem o anoitecer, sem ter mais uma razão para andar, vê se lembra que há sempre um Deus em todo lugar. E quando vem o anoitecer, sem ter mais uma razão para andar, vê se lembra que há sempre um Deus em todo lugar. Há um Deus escondido nos montes, há um Deus que transborda nas fontes, há um Deus da vontade de amar. Há um Deus na agonia de um pranto, há um Deus na tristeza de um canto, há um Deus a lhe esperar. E quando vem o anoitecer, sem ter mais uma razão para andar, se lembra que há sempre um Deus em todo lugar. E quando vem o anoitecer, sem ter mais uma razão para andar, se lembra que há sempre um Deus em todo lugar. Música Há um Deus, de Maria Célia Monteiro e Nizam Guanais.